bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a este Congresso Brasileiro de Escritores. É uma honra poder recebê-los. É um privilégio poder recepcioná-las esta manhã. Nós conseguimos construir e trazer para Ribeirão, junto com a União Brasileira dos Escritores, né, esse patrocínio do nosso centro universitário, trazer os grandes expoentes da literatura brasileira, né? Uma sociedade civilizada é uma sociedade que se pautou pelo livro. Então, de certa maneira, nós estamos nucleando, depois de 25 anos que esse congresso não se realizava, uma nova caminhada e estímulo para que a literatura possa se desenvolver no nosso país. A União Brasileira de Escritores resolveu trazer para Ribeirão Preto o Congresso Brasileiro de Escritores e escolheu Ribeirão Preto em função dessa efervescência cultural que a cidade está vivendo já há algum tempo, com feira de livro, comitê ProLê, várias bibliotecas. A cidade tem caráter literário, tem vocação para a literatura. Eu acho que é uma ação fundamental, não é? Pelo escritor, pelas ações de incentivo ao livro e leitura, e marca a cidade, não é? Você teve um tempo grande sem a realização do congresso e hoje você consegue trazer um congresso para Ribeirão Preto com esse grande número de escritores, né, de destaque no cenário da literatura brasileira, não é? Então são ações que marcam. Por exemplo, você tem uma série de discussões aqui sobre a literatura, sobre o livro, sobre a biblioteca, sobre o escritor, direitos autorais, enfim, eu acho que isso envolve toda a sociedade, né? Num processo educacional, num processo de formação de novos leitores, num processo de convivência com o escritor. Então eu acho que isso é fundamental para Ribeirão Preto. A União Brasileira de Escritores hoje luta profundamente para o plano de leitura, para o desenvolvimento do livro e para o surgimento de novos autores. Bom, a honra é para mim poder voltar a Ribeirão e, sobretudo, para voltar para um congresso tão importante e, no meu caso, para tratar de um tema extremamente grave, que são as ameaças às biografias, não só biografias, mas aos livros de não ficção como um todo no Brasil. E como a legislação é muito ambígua a esse respeito, os livros a sociedade está privada de saber histórias de políticos, de artistas, de esportistas, porque as famílias, os descendentes se arvoram no direito de ser proprietários da memória
de gente que é figura pública. Qualquer perspectiva de restrição do conhecimento da obra de uma celebridade certamente é um tipo de censura. Meu projeto de lei, que na verdade deriva de uma iniciativa no mesmo sentido do então deputado federal Antônio Palocci, que não foi votada por término do exercício legislativo, eu recuperei, agreguei alguns novos argumentos, quero mudar o Código Civil, espero que meus colegas da Câmara aprovem a mudança do Código Civil de modo a eliminar a necessidade de autorização prévia que está colocada na nossa legislação, diferente do que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países desenvolvidos, em que não há necessidade de autorização prévia para a publicação de uma biografia. Pode se perguntar, e se a honra da celebridade for afetada? É possível e está no direito, no próprio Código Civil, o direito a recorrer-se à justiça para se reparar danos por calúnia e difamação, que é outra coisa. O que não se pode é usar a possibilidade de usar um tipo de direito, que é o direito ao nome e à privacidade, como contraponto ao direito coletivo, que é o direito à liberdade de informação e do conhecimento de notícias, sobretudo no caso específico de celebridades. Meu nome é Pedro Bandeira, eu sou um autor já há 3 décadas de literatura para crianças e para adolescentes e vim aqui no Congresso da UBE para falar com os meus confrades, com a minha tribo, sobre o que justifica uma literatura infantil juvenil, como é fazer uma literatura juvenil, qual a diferença que há na criação de um texto para adultos, ou um texto chamado livre, ou um livro dirigido exatamente para alguém de 8, 9 anos, ou exatamente para alguém de 10, 12, ou exatamente alguém de 14, 15, exatamente para alguém na pré-alfabetização com 5 anos. Como fazer isso? Eu vou discutir justamente esses detalhes. O que é a economia de palavras difíceis, é o tema, como é que a gente pode começar fazendo um livro sabendo que eu vou falar com uma criança ou que eu quero falar com um adolescente. Isso eu vou tentar demonstrar aquilo que me levou a escrever para aí. Exatamente, hoje eu vou ensinar o pulo do gato. O mercado editorial no Brasil é escandaloso, porque existe uma legislação que isenta de qualquer tributo qualquer livro. No entanto, no Brasil hoje, qualquer tributação no livro não paga imposto, mas se imprime qualquer papel em caderno, em formato de livro, é isento de imposto. Até uma revista de empresa pode ser isenta de imposto. A intenção do legislador foi tornar o livro, que é instrumento de saber, de cultura, acessível ao povo, daí a isenção de imposto. Acontece que, apesar disso, e também porque o processo industrial de fazer o livro barateou muito com a tecnologia, o livro no Brasil é escandaloso e estupidamente caro, se você comparar com o livro em qualquer parte do mundo. E isso se deve à ganância do mercado. Para você ter uma ideia, as livrarias ficam com 50% do preço de capa de um livro. 50%, quando não é mais. Me falaram que tem livraria que quer 60%, 70%. Então, a verdade é que as livrarias vendem pouco, mas por isso que elas têm muitos livros. O meu propósito ao abordar esse assunto é conseguir que a União adote uma postura, que ela apoie uma ação junto ao Ministério da Cultura para mudar essa legislação. Isenção de imposto é necessária, mas para livros educativos, didáticos, literatura, livros de arte. Bom, a minha atividade aqui foi uma oficina de contos. É claro que em 2 horas eu teria de fazer aquilo que eu costumo fazer em 32, porque uma oficina pressupõe uma parte teórica, uma parte de estudo prático de textos, mas também a parte de produção.
e em 2 horas isso seria impossível. Então, eu procurei tipificar o conto, os vários tipos de contos, as diferenças entre conto e crônica, os elementos da narrativa, os modos de se começar, os diversos modos de se começar um conto, a estrutura clássica do conto. Foram assuntos que a gente abordou que eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca cruzou com esse tipo de assunto. E existe muito bom contista aí que às vezes falha porque não teve esse tipo de preocupação com as estruturas clássicas, mesmo que seja para depois romper com a estrutura clássica, mas pelo menos tem que conhecer antes para depois romper. O meu trabalho de pesquisa que eu faço há mais de 10 anos, quer no Brasil, quer em Portugal, porque senti a necessidade, não é, de mergulhar nesse desconhecimento que existe ainda em Portugal sobre a poesia contemporânea brasileira. Há uma barreira enorme ainda de desconhecimento do que se faz aqui em Portugal e do que se constrói poeticamente em Portugal também é desconhecido de uma forma substancial aqui no Brasil. Portanto, estes encontros aqui servem para tentar rupturar um pouco essa barreira e esse desconhecimento. No fundo, falar sobre as várias falas.